Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre o consumo e a produção de lixo. Por que tem tanto lixo jogado nos grandes centros urbanos? Da onde vem tanta produção de lixo? E será que isso está diretamente relacionado à sociedade de consumo? É bastante claro que sim. Os objetivos da aula: compreender a relação entre a globalização e o meio ambiente, e identificar os prejuízos causados pelo lixo no ambiente, Quais são os problemas causados pelo lixo? Ultimamente nós vemos bastante, Por exemplo, as enchentes que são ocasionadas pelo descarte irregular do lixo, principalmente os resíduos sólidos mesmo. Além disso, poluição do lençol freático, dos mananciais como um todo. Vamos pensar juntos. Quais são os efeitos da globalização no meio ambiente? Quais impactos são causados pela globalização na sociedade atual? Como a gente vai ter o meio ambiente se comportando devido ao mau uso? Desde o começo da Revolução Industrial, nós temos um aumento exponencial na produção de lixo. Cada ano mais, cada ano novo se passa a produzir cada vez mais lixo, de modo geral. Sobre a globalização e o meio ambiente. É importante saber que com a globalização entramos no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais para atender às nossas necessidades, como por exemplo, construir moradias, irrigar plantações e fornecer matérias-primas para a indústria. Além disso, boa parte desses recursos é explorada ilegalmente ou sem planejamento adequado, aumentando a degradação do meio ambiente. Então nós vemos cada vez mais o ambiente sofrendo consequências. E não, o ambiente não se vinga das pessoas, mas é bastante óbvio que aconteçam problemas ambientais, como por exemplo, deslize de terra, desmoronamento, soterramento de casas, enchentes, tempestades. Cada vez mais esses problemas vão acontecendo justamente pelo descontrole no uso na sociedade de consumo de modo geral e que acabam gerando cada vez mais lixo e poluentes. Bem, a emissão de poluentes por parte dos veículos. Uma característica marcante do século XXI é o agravamento em âmbito global de problemas ambientais que afetam a vida de milhões de pessoas, como a poluição do ar, o desmatamento indiscriminado, a escassez de água potável e as mudanças climáticas. Quando nós falamos da emissão de gases nos carros, é importante lembrar que várias empresas buscam uma alternativa para fazer carros elétricos. Mas ainda assim, será que essa é uma solução real? Se nós pegarmos os Estados Unidos, que é um dos maiores, produtores de energia através de usinas termoelétricas, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Eu tenho carro elétrico, mas para eu ter o carro elétrico eu estou gerando eletricidade queimando combustível fóssil. É lógico que algumas baterias modernas, principalmente de algumas empresas como a Tesla, elas já conseguem ter uma capacidade muito mais rentável do que seria se eu usasse um carro movido a combustão. Então eu preciso queimar menos combustível já. Os carros elétricos eles seriam muito funcionais em países com bastante hidroelétricas ou outras fontes de energia renováveis. Aqui no Brasil eles seriam muito bons, poluiria muito menos as cidades. O problema é que as baterias dos carros elétricos ainda são muito caras, sem contar que ainda tem um problema muito sério, aonde descartar essas baterias, que são extremamente poluentes também. Bem, em relação à questão ambiental, a globalização, o principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pelas sociedades está ligado à Revolução Industrial e suas transformações. Com a industrialização, ampliou-se o consumo sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Já no campo dos efeitos dessas mudanças, também foram sentidos como a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização e a revolução verde, além da biotecnologia. Em todas as áreas que geram lucro, nós temos cada vez mais produção de lixo. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma produção agrícola,
o uso de defensivos ou agrotóxicos mesmo geram problemas bem grandes à atmosfera e ao solo. Quando eu falo do campo, mesmo no consumo virtual, ultimamente com a ideia dos NFTs, né, que certificam a autenticidade de um produto virtual, de algo não palpável, né, que é vendido por muito dinheiro muitas vezes, para você poder certificar esse produto como real, né, como sendo único no mundo, você gasta muita eletricidade. É usado um sistema de, como eu posso dizer, verificação que usa muitos computadores no mundo todo. E aí você tem um gasto bastante grande de eletricidade. E aí é preciso pensar de onde vem a eletricidade no mundo. A eletricidade vem das termoelétricas, que está queimando combustível fóssil, das hidroelétricas, que não queima combustível, usa água, mas ainda assim podem gerar grandes impactos ambientais, das eólicas, que podem gerar impactos principalmente em rotas de aves. De toda forma, qualquer maneira encontrada para gerar eletricidade até hoje gera impacto no ambiente, mesmo energia solar. Bem, o consumo e a produção de lixo e os efeitos da globalização. A oferta abundante de produtos, a indução ao consumo e a obsolescência programada levam as pessoas a comprar mais do que necessitam. O consumo excessivo levanta a questão sobre a utilização em escala crescente dos recursos naturais no planeta, com a intensificação da intervenção humana no ambiente terrestre. Cada vez mais usando mais recursos e não reaproveitando esses recursos, o planeta começa a apresentar problemas e bem sérios. E para onde vai parar todo esse lixo, afinal de contas? Quanto mais desenvolvido economicamente for um país, maior a geração de resíduos. Portanto, quanto mais produtos um país produz, mais a sociedade consome e mais lixo é gerado. Isso pode ser visto em países como Estados Unidos, Japão, né, ou mesmo os membros da União Europeia, que tem uma população com maior poder de compra e muito mais lixo é gerado nesses países. Bem, nesse mapa nós conseguimos ver os países, né, mais ricos em relação aos mais pobres e como é a produção, né, de lixo seria nesses países. Os países pintados de vermelho são os países mais ricos do mundo e é justamente neles que nós temos os maiores problemas com a produção de resíduos sólidos. Os países pintados de verde são os países mais pobres e nesses países existe uma menor quantidade de resíduos sólidos, né? Existe muito resíduo orgânico e esse resíduo orgânico ele acaba voltando para a natureza, direta ou indiretamente. Bem, vamos para uma atividade. Quais países tendem a produzir mais resíduos sólidos? Justifique sua resposta e agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica a possível resposta? Os países desenvolvidos tendem a gerar mais lixo, pois quanto mais desenvolvido economicamente for o país, maior a geração de resíduos. Portanto, quanto mais produtos um país produz, mais a sociedade consome e mais lixo é gerado. É aquele problema, né? Se você tem mais poder aquisitivo, você consome mais, acaba gerando mais lixo e o problema vai sendo cada vez maior. E aí tem algumas diferenças. Países mais desenvolvidos conseguem ter mais recursos para fazer aterros sanitários. Países menos desenvolvidos, não. Problema grande acontece em países emergentes, como é o caso do Brasil, onde não existem ainda recursos suficientes para fazer aterros sanitários em todo o país. Aqui no Brasil nós temos bastante aterro só na região sul e agora que está começando a ter mais na região sudeste, principalmente na região de São Paulo. Mas o Brasil sofre muito com o depósito irregular desse lixo, que seria o que nós chamamos de lixão. Bem, o ciclo de consumo é alimentado pela busca de lucros cada vez maiores por parte de empresas e pela entrada de mercados emergentes, que ampliam as perspectivas do agravamento do consumismo nas próximas décadas, né? Atualmente, em vários países desenvolvidos, vem aumentando o desperdício e a qualidade de lixo produzido. Na fotografia ao lado, podemos observar o lixo eletrônico descartado, né? Olha ali o tanto de computadores, tem alguns monitores e TVs também. Em alguns países, a pessoa não espera nem o negócio deixar de funcionar. Simplesmente pelo fato do aparelho ser obsoleto, eles pegam e jogam no lixo. Em países como o Brasil ainda existe o reaproveitamento, até por questão das condições financeiras. Hoje em dia a pessoa acaba revendendo esses aparelhos por muito mais barato do que pagou, mas é melhor revender do que simplesmente descartar, né? Dando às vezes um reuso a esse produto. Atualmente, o volume de lixo sólido produzido no mundo é de 1,3 bilhão de toneladas por ano. E as expectativas são de que em 2025 chegue a 2,2 bilhões de toneladas por ano. Nos Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega são os países que mais geram lixo per capita no mundo. Mais de 2,5 kg de lixo por dia. Agora pensa comigo, quando eu estou falando dessa geração de lixo, qual é a real necessidade de você comprar um chocolate e ele vir embalado em 3 embalagens muitas vezes? Por que não uma única embalagem? Ou então, por que eu vou comprar um legume, uma verdura, e eu tenho que pôr esse legume e essa verdura em uma embalagem de isopor ou então de plástico? Lembrando que o plástico vai demorar milhares de anos, muitas vezes, para se degradar no meio ambiente. Esse plástico, quando nós falamos do plástico filme, por exemplo, ele vai ser usado uma única vez. Não dá para reaproveitar. Será que não seria mais inteligente substituir essas embalagens por embalagem de papel, uma vez que o papel pode sim ser reaproveitado e tem um tempo muito mais rápido, né, de deterioração na natureza? São exemplos simples que podem fazer o mundo começar a mudar. Quando nós falamos de plástico, também é importante lembrar que muitas vezes o plástico pode ser sim reutilizado. Por que uma garrafa de refrigerante é usada uma única vez, né? Não vale mais a pena usar, né, consumir refrigerantes que se preocupam em ter embalagens reutilizáveis, principalmente de vidro, né? Porque o vidro ele acaba sendo muito mais fácil de higienizar do que o plástico. Então, atitudes simples que começam na sociedade podem mudar a produção de lixo no mundo. Algumas empresas vendem cápsulas de café e essas cápsulas de café, elas muitas vezes são simplesmente descartadas. Países europeus já planejam proibir essas cápsulas de café porque elas não têm como reaproveitar. É muito parecido com o que acontece com as caixas de leite aqui no Brasil, que são o Tetra Pak, que tem ali alumínio, plástico e papelão. E assim, uma vez que você usa esse tipo de embalagem, ela não pode ser simplesmente descartada na natureza e não dá para reaproveitar. Hoje em dia existem algumas empresas que se preocupam em reaproveitar Tetra Pak. Aqui no Brasil, as empresas que produzem cápsula de café, elas têm uma preocupação ambiental bem grande, então eles derretem essas cápsulas, tentam separar de novo. Mas na Europa, onde muitas casas têm moedor nas pias, as pessoas simplesmente pegam aquelas cápsulas e jogam no moedor. E isso vai parar no mar, né? O mar Mediterrâneo, por mais que seja pequeno, sofre muito com o uso de
aliás, com um material plástico chegando lá. Lá na Austrália e Nova Zelândia, né, lá na Oceania, acontece algo muito parecido. Não à toa, no filme do Procurando Nemo, eles criticam os problemas do esgoto chegando no mar. Bem, e qual é a relação da sociedade de consumo com essa produção de lixo? Com a evolução tecnológica, os produtos tornaram-se obsoletos da noite para o dia. Tudo parece descartável e tudo é superado com uma avalanche de novas versões que chegam ao mercado. Né, nessa charge aqui, né, nós vemos ali vários celulares jogados no lixo e eles falando. É sempre assim. No início ele fica encantado, basta aparecer um novo celular que somos descartados. Isso, infelizmente, acaba sendo uma realidade na sociedade atual. E não é nem por ser novo o celular, é porque o celular, em 2, 3 anos, ele se torna realmente obsoleto. Vamos para mais uma atividade. O consumo está ligado ao mundo em que vivemos, em maior ou menor grau em diferentes países. É importante perceber a relação entre o desenvolvimento econômico e os hábitos de consumo que causam grande produção de lixo. Com base no que estudamos até aqui, responda. Letra A. Qual a relação entre o lixo e os nossos hábitos de consumo? E letra B. Como alterar esse processo? E agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta? Letra A. Os nossos hábitos de consumo estão diretamente ligados à nossa produção de lixo, seja nas embalagens dos produtos ou até mesmo aparelhos eletrônicos com obsolência programada, que podem virar descarte em muito pouco tempo. E a letra B. Você deve identificar que para alterar o processo é necessário maior conscientização, menor consumo, reciclagem e reaproveitamento dos materiais. E é isso aí. Nessa aula nós estudamos a relação da globalização com a produção e o consumo, né, do lixo. Identificamos como a sociedade de consumo contribui para o aumento do consumo, né, e produção de lixo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.